castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, boa noite, graça e paz. É uma grande alegria estar aqui conhecendo mais essa agência do Reino de Deus, mais essa embaixada da pátria celestial, mais esse pedaço do corpo de Cristo. É uma bênção, não é, meus irmãos? Nós temos laços eternos que nos unem. A maioria de vocês eu estou vendo pela primeira vez, e a maioria de vocês está me vendo pela primeira vez, mas nós somos irmãos, irmãos de sangue. Nós fomos unidos na eternidade, unidos em Cristo Jesus na eternidade. Então, os laços que nos unem são laços eternos, são laços de sangue, do sangue do Cordeiro. Então, isso faz com que a nossa comunhão seja enorme, mesmo a gente se conhecendo. Não é? A gente diz muito prazer e já é irmão em Cristo Jesus, ainda que estejamos nos conhecendo na hora. Como é bom ser crente, não é? Como é bom ser parte do povo de Deus. É uma grande alegria realmente estar aqui. Trago o abraço lá da nossa igreja, o abraço lá do nosso centro de pós-graduação, do seminário, e vamos estudar a Bíblia, porque é para isso que eu vim, não é? Então, por favor, abra sua Bíblia em Lucas 24, Lucas capítulo 24. Nós leremos os versículos 13 a 35. Lucas 24, versículos 13 a 35. Nosso plano hoje é não só expor o texto bíblico, mas, se der certo, o plano é que a gente aprenda um pouquinho a interpretar a Bíblia, ok? Então a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Além da gente aprender o que o texto está dizendo, a ideia é que a gente aprenda a fazer isso. Como é que você, quando pegar a Bíblia lá na tua casa para ler, como é que você tem que ler a Bíblia? De maneira que, de fato, você extraia dela aquilo que ela tem para oferecer. Então, esse é o plano. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então, Lucas 24, a partir do 13, assim nos diz o Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido lhes deu.
Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos, palavra poderosa, viva e que transforma as nossas vidas. Deixa eu conseguir abrir aqui minha cola. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar um texto é prestar atenção no contexto. Então você nunca lê um texto só ali a parte que você leu. Se você quer entender a parte que você leu, você tem que ler o que está em volta do texto. O que veio antes? O que vem depois? E no caso do nosso texto, o que vem antes é o relato de como as mulheres foram até o túmulo de Jesus e o túmulo estava vazio. E de repente apareceu um anjo para as mulheres dizendo que Jesus tinha ressuscitado. E as mulheres voltam para se encontrar com os discípulos que estavam reunidos, não apenas os 11, mas um grande grupo de discípulos que estava reunido. As mulheres voltam para encontrar com os discípulos, e aí é isso aí que acontece. Mas para eles, então as mulheres vieram e contaram: olha como os discípulos receberam. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. A versão que eu estou usando aqui nessa apresentação é a Nova Almeida atualizada, tá? Então vai estar um pouquinho diferente da versão que a gente leu, tá bom? Mas é a Bíblia do mesmo jeito. Para eles, tais palavras pareciam um delírio, e não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Pedro creu. Os outros discípulos, não. Esses dois que estão saindo de Jerusalém e indo para essa cidade chamada Emaús, estavam lá quando as mulheres chegaram trazendo a notícia. Mas eles foram desses que acharam que as mulheres estavam viajando, delirando. Eles foram daqueles que não acreditaram. E é grave não ter acreditado. Sabe por que é grave não ter acreditado? Porque Jesus, lá em Lucas 9, bem no meio do ministério de Jesus, Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ou seja, Jesus tinha falado que era necessário que ele sofresse, morresse e que ele ia ressuscitar quando? No terceiro dia. Guarda essa expressão, no terceiro dia. Lá em Lucas 18, 31 a 33, mesma coisa. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ou seja, não era novidade, os profetas já tinham falado que isso ia acontecer. E agora Jesus está falando, o que os profetas falaram vai se cumprir. O que eles falaram que vai se cumprir? O Filho do Homem será entregue aos gentios, vão zombar dele, vão insultá-lo, vão cuspir nele, depois de açoitá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, várias vezes ao longo do ministério de Jesus, Jesus falou: gente, seguinte, eu vou morrer. Eu vou lá para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou ser zombado, pessoas vão fazer eu passar muita vergonha, os líderes de Jerusalém vão se levantar contra mim, eu vou ser traído, e eu vou morrer na cruz, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Prestem atenção, no terceiro dia. Então vejam, Jesus avisou muitas vezes que ele ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia.
Aí as mulheres vão ao túmulo e encontram o quê? O túmulo vazio. E elas ainda encontram um anjo falando, ele ressuscitou. Aí as mulheres vêm para os discípulos e falam, gente, ele ressuscitou. E os discípulos estão viajando. Essas mulheres ficaram loucas, estão delirando. E 2 desses discípulos, mostrando uma dureza de coração impressionante, vão embora de Jerusalém. Estava tudo acontecendo em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do templo, Jerusalém é o lugar da manifestação da presença de Deus. E esses 2 simplesmente decidem ir embora. Primeira lição do texto. E essa lição a gente tira estudando o cenário e personagem. Até aqui a gente estudou o quê? Contexto, certo? O nosso texto vem logo depois do texto das mulheres. Então, a partir do fato de que o texto das mulheres vem antes e o nosso vem depois, a gente extraiu todas essas informações. Especialmente que o problema central do nosso texto é incredulidade. Para eles pareceu como um delírio e eles não acreditaram nas palavras das mulheres. Qual o problema do nosso texto? Incredulidade. Pode falar mais alto. Qual o problema do nosso texto? Incredulidade. E a gente ficou sabendo disso por causa do quê? Do contexto. Essa informação estava fora do nosso texto. Ok? Ela vai aparecer no nosso texto também. Mas como a gente já viu o contexto, então a gente já sabe. Então, a partir de agora, a gente vai ver várias consequências da incredulidade. O que a incredulidade faz? Eu gostaria de dizer que eu nunca sou incrédulo. Mas não é verdade. De vez em quando eu sou incrédulo. Mesmo sendo pastor. Eu não creio como eu devia crer. Então essa história não é a história deles. Essa história é a minha história. De alguém que também, por vezes, tem dificuldade de crer. O problema é que a incredulidade tem várias consequências. A primeira delas é isso. A incredulidade nos faz ir para o lugar errado. Quando você está analisando uma narrativa, o nosso texto é uma narrativa. Tá? Os evangelhos, Atos, os livros históricos do Antigo Testamento, tudo narrativa. Quando você está analisando uma narrativa, você tem que prestar atenção em características de narrativa. Personagem, cenário, tempo, enredo, essas coisas de narrativa. Tá? Lembrando que toda narrativa, ela faz aquele de ir crescendo, 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 aí tem o ápice do problema, e então vem a solução, e aí as consequências da solução, as consequências benéficas, normalmente, dependendo da narrativa, as boas consequências daquilo da solução do problema. Então, ao analisar o cenário e os personagens, a gente vê, naquele mesmo dia, 2 discípulos. No grego não está assim, no grego está 2 de entre eles. De entre eles quem? Daqueles que estavam reunidos quando as mulheres estavam lá. Tá? Que eram discípulos, de fato, eles eram discípulos. 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Assim, por que esses caras estão indo embora de Jerusalém? Por incredulidade. Lembra? Eles não estão acreditando que Jesus ressuscitou. Então, eles estão indo embora do lugar da ação, do lugar onde Deus está se manifestando. E é isso que a incredulidade faz. A incredulidade faz ir para o lugar errado. A incredulidade faz ir onde você não deveria ir. A incredulidade faz te afastar de onde você devia estar. É isso que está acontecendo com esses 2. Isso a gente tira do quê? Do cenário e dos personagens. Eles são discípulos. Eles estavam em Jerusalém, mas agora eles estão indo para Emaús, estão indo para um lugar que fica 10 quilômetros, mais ou menos, de distância. Além disso, a incredulidade, ela nos faz também ter a atitude errada. Ter a atitude errada. O texto diz, iam conversando, versículos 14 e 15, iam conversando, para quem conhece um pouquinho de grego, é a palavra de onde vem a nossa palavra homilética, eles iam homiletando, eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. A palavrinha acontecido tem a ver com
uma cadeia de eventos quando você pega um desses eventos e analisa à luz dos outros eventos que aconteceram. Tá? Eles estavam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, e enquanto conversavam, o quê? Está aparecendo lá? Discutiam. Então a conversa era só uma conversa de boa? Não. Está rolando uma tensão nessa conversa. Eles estão debatendo. Eu não sei se um estava mais incrédulo do que o outro, eu não sei o que está acontecendo, mas eles estão discutindo, eles não estão só conversando, mas estão disputando, debatendo. Enquanto isso, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então apareceu o personagem principal aí, e está com eles, eles nem percebem exatamente. A incredulidade nos faz ter a atitude errada. Atitude errada. Era hora de discussão? Jesus ressuscitou, gente. Jesus ressuscitou. Mas eles estão discutindo. Eles estão debatendo. Então, eles estão indo para o lugar errado e eles estão tendo a atitude errada. Aí, então, vem esse versículo 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Na língua grega, isso fica ainda mais claro de que os olhos deles estavam sendo impedidos. Não é só que os olhos estavam impedidos, mas foram impedidos por algo. É uma construção passiva. Quando você tem uma construção passiva, você tem que perguntar: quem é o agente da passiva? Vocês já estudaram isso na escola. Vocês estudaram isso na escola. Quem é o agente da passiva? Ou seja, quando o meu olho fecha, isso é uma atitude ativa. O meu olho, não é exatamente isso, é meio reflexivo. Mas vamos supor, deixa eu pegar outra coisa aqui. Suponha que eu jogue isso na parede. Então, o pastor jogou o negócio na parede. Então, eu tive uma atitude ativa. Eu joguei o negócio na parede. Agora, se eu falar, o negócio foi jogado na parede, isso é uma construção passiva. O negócio foi jogado na parede. Qual é a pergunta que você faz? Quem jogou o trem? Não é? Isso eu já me adaptei, você viu? Já estou me adaptando. Quem jogou o trem na parede? Isso é perguntar quem é o agente da passiva. Ok, eu tenho uma atitude na passiva. Então você fica curioso. Quem fez a atitude? Quem foi o agente da passiva? Quem jogou o negócio? No texto original está escrito: os olhos deles foram impedidos de ver. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Quem impediu eles de ver? Só que qual é o problema? Na construção passiva, você não tem isso escrito. Isso não está explícito no texto. Então a gente pode chutar, desde que a gente saiba que a gente pode estar errado. Tá bom? Qualquer resposta que a gente der, a gente pode estar errado. Quem vocês acham que os impediu de ver? Quem ou o que os impediu de ver? Jesus. Jesus é um bom candidato. Deus, né? Tudo que a gente pergunta na igreja, a gente, Deus, não é? É uma boa tentativa, é sempre uma boa tentativa. Quando a gente faz culto doméstico em casa, quando meu filho era pequeno, a gente fazia culto doméstico em casa, a gente sempre no final da historinha, a gente perguntava: qual é a lição dessa história? E o meu filho menor sempre respondia que não pode pecar. Quer dizer, estava sempre certo, não é? Que não pode pecar é uma ótima resposta, está sempre certo. O problema é o seguinte: quando a gente vai estudar o contexto do livro, a gente tem textos como esse daqui, ó. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão num buraco? Outra coisa que a gente tem no contexto é isso aqui, ó. Sabe qual foi o milagre que Jesus mais fez? De todos os milagres, sabe qual foi o que ele mais repetiu? Curar cegos. Curar cegos. Só em Lucas, cura de cego acontece no 4:18, 7:21, 14 e 18. Então, normalmente, no Evangelho de Lucas, Jesus é quem fecha os olhos ou Jesus é quem abre os olhos? Normalmente, se você levar o contexto,
Veja, é o próprio, é Lucas quem está ensinando a gente. Se você levar a sério o contexto, quem abre os olhos é Jesus. Então, faz seja aquele que está fechando os olhos desses dois? Eu acho que não. Embora, como não está no texto, sempre fica... Ok? Então, eu acho que o agente da passiva não é Jesus. Então, quem foi? Incredulidade. Será que a incredulidade é uma boa candidata? Eu acho que é. Ok? Então vamos assumir que seja isso, mas lembra, como o agente da passiva não está explícito, então a gente assume, mas sabendo que a gente pode estar errado. Tá bom? Porque afinal de contas Deus é soberano, em última instância, é Deus mesmo quem abre, quem fecha, é Deus quem faz tudo, mas eu diria que é a incredulidade. Então a lição, se é a incredulidade, a lição para nós é, além da incredulidade te faz ir para o lugar errado, além da incredulidade te faz ter a atitude errada, a incredulidade te cega. A incredulidade faz você ficar cego. Você não vê coisas que você deveria ver. Aquelas coisas que os olhos da fé te mostrariam, a incredulidade não te deixa ver. Isso é coisa que acontece no nosso dia a dia? Muitas vezes. Muitas vezes. Quando você perde a esperança no teu casamento, a incredulidade cegou você. Quando você perde a esperança, achando que tudo vai dar errado, a vida é uma porcaria, nada vai dar certo, a incredulidade está te cegando. Se você estivesse olhando as coisas com os olhos da fé, você estaria pensando de maneira diferente. A incredulidade cega. A incredulidade, irmãos, nos causa tristeza e rispidez. A incredulidade faz a gente tratar os outros de maneira bronca, de maneira errada. A gente se torna ignorante no jeito de tratar as pessoas. Olha aí o texto. Então Jesus lhes perguntou, Jesus é muito bonzinho, né? Aliás, é isso mesmo? Isso. Então ele perguntou, o que é que vocês estão discutindo? Outra palavra que mostra aqui a atitude deles. Ok? Eles não estavam só numa conversa, eles estão numa discussão mesmo. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Palavrinha grega significa uma aparência triste, melancólica, chateados. E aí um chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que está em Jerusalém e não está sabendo de nada? Esse é o jeito de falar com qualquer pessoa? Não. Talvez você seja uma pessoa um pouco mais ignorante no jeito de tratar os outros, você acha normal, mas não é, viu? Não é. Deixa eu aproveitar para te informar que esse não é o jeito de falar com as pessoas. Se você acha normal, é que você não trata muito bem as pessoas, tá bom? É que você é meio bruto no jeito de falar. Ele fala de maneira ríspida com Jesus. Perceba que existe aqui uma ironia. Existe uma ironia. E ironia, às vezes, ela é apropriada, mas normalmente, quando você usa ironia, você está querendo humilhar outra pessoa. Normalmente, a ironia é um jeito de você se colocar de maneira superior diante da outra pessoa. Em outras palavras, você é burro? É isso aqui. Tá? Você é o único ignorante que estava lá e não sabe de nada. Então, e de novo, o que está fazendo com que eles tratem Jesus desse jeito? Ou com que o Cleopas trate... Por que nós só sabemos o nome de um deles dois? Provavelmente, aqui não é certeza, tá? Isso não é certeza absoluta. Mas provavelmente porque o Cleopas ainda estava vivo quando Lucas estava escrevendo. Essa era uma regra da escrita da época do Novo Testamento. De escrita de biografias antigas. Se a testemunha ainda estivesse viva, você coloca o nome. De tal maneira que quem quiser perguntar, pode perguntar. Tá? O outro já devia ter morrido, então não importa mais o nome dele. Não importa nesse sentido das pessoas poderem checar a veracidade dos fatos com a testemunha ocular. Entendeu? Por isso que o nome dele não importa, não é que ele não importa. A incredulidade faz isso. A incredulidade te causa tristeza e muitas vezes por causa dessa tristeza, porque você está cego
Os olhos da fé não estão funcionando, a incredulidade te cegou, então você está triste, você devia estar feliz, eles deviam estar dando pulos de alegria porque Jesus ressuscitou. Mas a incredulidade os cegou, e porque eles não estão vendo com os olhos da fé, ele trata Jesus de maneira ignorante. E você muitas vezes é assim também. Por falta de olhos que olham por meio da fé, por vezes você trata mal as pessoas. Por vezes você trata mal até um filho. Por falta de ver. Gente, Deus está agindo na vida do menino. Deus está agindo na vida da menina. É que às vezes é difícil mesmo. Você foi tão difícil também. Então, vai com calma. Olhe com os olhos da fé. A incredulidade causa tristeza e rispidez. A incredulidade nos faz esquecer das palavras de Jesus e das promessas de Deus. Olha só, Jesus bondosamente, não é? Gente, Jesus é tão bondoso, tão bondoso. O homem acabou de ser ignorante com Jesus, acabou de ser bronco com Jesus. E Jesus, assim, tudo bem, é nesse nível que você está, deixa eu perguntar como se eu não soubesse. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa em Jerusalém? Nossa, me explica aí, o que foi? E era Jesus, não é? Ele foi o crucificado. Mas ok, é esse nível que eles estão, então Jesus desce no nível deles. Quais? Do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era homem, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus. Uma confissão de fé bonita aqui. Eles creem em muitas coisas boas a respeito de Jesus. Eles creem que Jesus nasceu em Nazaré, que ele era um homem, no texto grego aparece bem claro, assim, um homem, que ele era profeta, que ele era poderoso em obras, poderoso em palavras, tanto diante de Deus quanto diante do povo. Eles criam em muitas coisas a respeito de Jesus. Mas a confissão deles ainda não está completa. Eles ainda não creem que ele é Deus e que ele vence a morte. Mas eles já criam muitas coisas sobre Jesus. E aí eles continuam, e como os principais sacerdotes, na verdade no texto grego, os sumos sacerdotes, não é os principais sacerdotes, os sumos sacerdotes, porque naquela época estava com 2, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí olha o absurdo. A coisa piora. Nós esperávamos, nós tínhamos a esperança que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia. Olha as palavras que eles usaram. Condenado à morte pelas autoridades, crucificado, e agora é o 3º dia. O que está faltando aqui? O que eles não estão ligando? O fato de que Jesus tinha dito exatamente isso. Eu vou ser entregue às autoridades, eu vou ser morto numa cruz, e eu vou ressuscitar no 3º dia. Mas a incredulidade faz esquecer das palavras de Jesus. A incredulidade faz esquecer da promessa de Deus. Tudo aquilo que Jesus disse, todas as promessas que Deus fez, quando você deixa a incredulidade tomar conta do teu coração, tudo isso vai-se embora. Então, isso daqui, o texto está usando uma pitadinha de ironia. O texto está mostrando o tamanho da tolice deles. Já é o 3º dia. Pois é, esse é o grande dia. Mas a incredulidade deles, que não creram no testemunho das mulheres, a incredulidade deles está fazendo tudo isso. A incredulidade também te faz ignorar o que Deus está fazendo bem na tua cara, bem na tua frente. O pastor chegou aqui esse ano, né? O pastor chegou aqui esse ano. Deus vai abençoar essa igreja, coisas diferentes vão começar a acontecer, e talvez aconteçam algumas que você não goste muito. Certo? Porque é uma mudança de visão, é uma mudança de pastorado. E quando muda um pastor, muita coisa muda. Então tem coisa que você gosta do jeitinho que era feito, mas vai mudar. Aí é a hora
de saber se você está enxergando com os olhos da fé ou você está enxergando com os olhos da carne. Isso é muito comum em igreja. Deus está agindo de maneira linda e maravilhosa. E a maioria está conseguindo ver isso. Mas tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga. Que está preso num jeito diferente, nas tradições. E não enxerga. É o que estava acontecendo com eles. A incredulidade te faz ignorar o que Deus está fazendo na tua frente, na tua cara. Deus está agindo, Deus está fazendo um monte de coisa na tua frente. Mas a incredulidade te impede de ver. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, nos maravilharam, a palavra é bem interessante, nos maravilharam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, e de fato alguns dos nossos foram até lá e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. O que está acontecendo com esses discípulos? O mesmo que acontece comigo e contigo. Quando a gente deixa que a incredulidade tome conta do nosso coração. A gente não vê o óbvio. O óbvio. Se a incredulidade toma conta, a gente fica tapado mesmo. A gente emburrece. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos as consequências da incredulidade. A incredulidade nos faz ir para o lugar errado, nos faz ter a atitude errada, nos deixa cego, nos causa tristeza e rispidez, nos faz esquecer das palavras de Jesus e das promessas de Deus, nos faz ignorar o que Deus está fazendo bem na nossa frente. E isso acontece. Isso acontece muitas vezes com cada um de nós. Então o texto começa a fazer a mudança, né? Até aqui o texto foi construindo esse momento, não é? A gente está escalando o ápice da história, que você como leitor, você está assim, Jesus não vai falar que é ele? A gente está ansioso aqui, querendo que Jesus fale. Então, calma aí, o narrador está construindo tudo isso. Qual é a cura da incredulidade, ou quais são os remédios para curar a incredulidade? O texto vai mostrar alguns. Primeiro, a incredulidade é curada por meio de um encontro com Jesus ressurreto. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer. O foco aqui não é nem só esse. O foco é de fato o encontro que eles tiveram. Que no caso deles foi literal, não é? Um encontro com Jesus. Jesus apareceu corporeamente ressuscitado deles. No nosso caso, nós não vamos ter um encontro corpóreo com Jesus, mas o único jeito da tua incredulidade ser quebrada é se você tiver um encontro com Jesus. Mas é um encontro existencial. É um encontro espiritual, mas tem que ser um encontro. Gente, a gente não, entre aspas, vira crente porque a gente passou a acreditar em umas coisas. A gente, entre aspas, vira crente porque a gente teve um encontro pessoal com o Jesus ressurreto. O problema é que esse mesmo encontro ele tem que acontecer mais de uma vez. Não é que você se converte mais de uma vez, você só se converte uma. Mas você sabe por experiência própria que na nossa caminhada a gente às vezes se afasta de Jesus. E a incredulidade volta a tomar conta do nosso coração. E que a gente precisa de novo ter um momento de encontro com Jesus. Que na nossa época acontece por meio da palavra e do Espírito. Como é que a gente encontra Jesus hoje em dia? Palavra de Deus, Bíblia e Espírito Santo. Ok? É assim que a gente tem um encontro com Jesus. A incredulidade é curada, e ela só é curada assim, por meio de um encontro com Jesus ressurreto. Então você precisa dobrar o seu joelho e orar. E jejuar. Presbiteriano também jejua, viu, gente?
Não sei aqui como é que é, mas por aí, presbiteriano só jejua para fazer regime. Agora estão jejuando, não é? Agora faz jejum intermitente, porque faz tão bem para a saúde. É um bando de coração duro mesmo. Né? Nunca fez um jejum na vida por causa das coisas espirituais, mas agora, porque é saudável, faz jejum. É um absurdo. Você quer encontrar Jesus, você precisa buscá-lo. Buscá-lo intensamente. Por meio de jejum, oração, leitura séria das Escrituras, até que Jesus se revele, por meio da palavra. Segundo remédio para a incredulidade é curada ao aceitar... Faltou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Faltou isso daqui que é fundamental, né? Então ele lhes disse, olha o que Jesus fez nesse encontro com eles, né? Como vocês são insensatos e demoram para crer. No grego, está escrito exatamente isso. Seus tolos e lerdos de coração. Vocês dois são tolos e lerdos no coração. Jesus não pega leve. Okay? Jesus não pega leve. Aliás, uma das pessoas que mais fala coisa dura na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo. A exceção são palavras mais light. Jesus normalmente pega bem pesado. E aqui não é diferente. Vocês são tolos e são lerdos de coração para crer. Agora é a hora que o nosso texto contou para a gente qual é o problema. Incredulidade. Mas a gente já sabia por causa do contexto. Ok? Mas agora o texto revelou. Vocês são tolos e são lerdos para crer. Esse é o problema de vocês. O coração de vocês está doente. Ele tem uma dificuldade de entender as coisas de Deus e de crer nas coisas de Deus. Tolos e lerdos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Segundo remédio para a incredulidade. A incredulidade é curada quando a gente aceita o plano soberano e o modus operandi, ou o jeito de Deus agir. O jeito de Deus agir. Jesus pergunta para eles, não é verdade que o Cristo tinha, ou seja, era obrigatório, era necessário, não era opcional. Jesus tinha que sofrer. Tinha. A palavra sofrer aí é a palavra patem, de onde vem o paixão. Quando a gente fala paixão de Cristo, é por causa dessa palavrinha aí. Esse verbo no grego significa sofrimento, sofrer. Okay? Essa é a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Não é verdade que o Cristo tinha, era necessário que o Cristo sofresse e entrasse na sua glória? Ou seja, existe um caminho. O modo de Deus agir, normalmente é esse. A gente vai ter glória? A gente vai ter glória ou não vai? Vamos lá, gente. Acorda aí. Vai ter glória ou não vai, gente? Vai. E qual é o caminho para chegar na glória? Sofrimento. Cruz. Pessoal da teologia da prosperidade, eles não estão totalmente errados. O erro deles é querer pro aqui e agora aquilo que Deus prometeu para o céu. O erro deles é querer chegar numa teologia da glória sem passar pela teologia da cruz. O modus operandi de Deus, o jeito de Deus agir é, você vai chegar na glória. Eu tenho muita glória para você. Mas o caminho para você chegar na glória passa pela cruz. Aquele que quer vir atrás de mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos, quando ouviram isso a primeira vez, devem ter pensado assim, nossa, Jesus deu uma exagerada, né? Cruz, não precisava ter usado essa metáfora. Ter usado a cruz é asquerosa demais, é
ela é terrível demais, Jesus pegou pesado. Aí Jesus vai literalmente para a cruz. E eles falam assim, não era metáfora. E a maioria deles foi de fato crucificado. Morreu crucificado. O caminho para você chegar na glória é a cruz. Esse é o jeito de Deus. O problema é que a gente quer glória sem cruz. Você só quer usufruir a glória, mas você não está disposto a pagar o preço da cruz. E aí você fica tentando evitar a cruz de todo jeito, evitar sofrimento de todo jeito. Esse não é o modo de Deus. O modo de Deus agir não é o pare de sofrer. O modo de Deus agir inclui o sofrimento como parte do plano para que então você possa alcançar a glória. Você nunca vai alcançar a prosperidade sem passar pelo sofrimento. Deus tem muita coisa boa para você. Deus tem mansões celestiais nas moradas de Deus, preparado para você. Deus tem novo céu e nova terra, onde habita a justiça e onde você nunca mais vai precisar chorar. Mas o caminho para chegar lá envolve sofrimento, envolve a cruz. Eles precisavam entender isso. Era necessário que o Cristo sofresse e depois entrasse na sua glória. A gente passa a ser curado da nossa incredulidade quando a gente começa a entender que o plano de Deus funciona desse jeito. Terceiro lugar, a incredulidade é curada por meio da exposição das Escrituras. Então, a explicação da Bíblia, mas uma explicação que tenha Cristo no centro. Então, a gente chama isso de uma interpretação cristocêntrica. Uma exposição cristocêntrica. É isso que cura a nossa incredulidade. Esse é o terceiro remédio para a incredulidade. É quando a Bíblia é explicada de maneira cristocêntrica. Como que Jesus fez isso? O texto nos conta isso da seguinte maneira. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer, em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas. Explicou-lhes, palavrinha hermenêutica, de onde vem a nossa palavrinha hermenêutica aqui no grego, ok? Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, Jesus deu uma aula para eles de como encontrar Jesus no Antigo Testamento nessa hora. Como é que a gente consegue ver Jesus no Antigo Testamento? Infelizmente, mas Deus é soberano sobre isso, tá? Isso não foi um erro. Deus decidiu que não fosse assim. A gente não tem o que Jesus falou. O que exatamente Jesus falou? A gente não sabe. Quais textos Jesus usou? A gente não sabe. Então a gente tem que chutar, não é? Então algumas possibilidades. Talvez Jesus tenha falado que ele é o filho da mulher que pisou a cabeça da serpente, que ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, que ele é o leão da tribo de Judá, a quem todos os povos da terra obedecerão. Ele é a estrela de Jacó, que destruiria os inimigos do povo de Deus, Números 24, 17. Profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio 18, 15. O filho de Davi, que vai reinar para sempre, 2 Samuel 7, 12, 13. O Redentor que se levantará sobre a terra, Jó 19, 25 a 27. O ungido Filho de Deus, para quem o Pai dará as nações como herança, Salmo 2. Aquele que Deus não deixaria na morte, Salmo 16. O sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Jesus foi lá, pegando as várias profecias a respeito dele. Porque tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, tem muitas profecias lindas. Essa semana, ouvi um sermão sobre o sacrifício, o quase sacrifício de Isaac, né? E lá no meio do texto, Abraão fala assim para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. De quem que está falando? Também daquele cordeiro cujos chifres estavam presos na árvore, mas não era dele. Ele não é o cordeiro principal de Deus que Deus proveu. Mas Jesus é o cordeiro principal. Então a gente precisa começar a aprender a se obrigar a ler o Antigo Testamento com esses olhos, com esses óculos. Os óculos de Cristo. Pois Cristo nos disse:
todas as Escrituras falam sobre ele. Então existem algumas dicas. Por exemplo, se a história fala de um profeta, Jesus Cristo é o principal profeta. Jesus é o conteúdo da pregação dos profetas. Se a história fala de um rei, seja ele mau ou bom, se ele for um rei mau, você fala assim, puxa vida, quando vai vir o rei perfeito, o rei bom? Se ele for um rei bom, você fala assim, olha, esse rei é bom, mas ainda não é perfeito. Quando que vai vir o perfeito? Aquele que não vai mais ter problema nenhum. Porque a Bíblia sempre conta histórias deixando um gosto amargo na nossa boca, já percebeu? Você olha para um cara como Samuel, assim, uau, que homem de Deus. Desde cedo, dedicado ao Senhor, um homem fiel, um homem que sempre pregou do jeito certo. Ele era um sacerdote, ele funcionava como rei, ele é quase um rei, profeta e sacerdote. Ele é um homem maravilhoso, mas ele foi um péssimo pai. Aí você fala assim, e quando vai vir aquele que não erra? Então, todas as histórias do Antigo Testamento, elas vão deixando a gente com um gosto amargo na boca e com anseio. Elas vão deixando a gente com uma vontade. E o filho da mulher vai aparecer quando? E o filho da virgem? E aquele que tem o governo nos seus ombros e será o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz? E o servo sofredor? 53. Quando é que esse vai aparecer na história? O Antigo Testamento ele vai causando esse anseio no nosso coração. Se a história fala de um pecado, qualquer pecado que aparecer nas páginas da Bíblia, como é que a gente relaciona Jesus e o pecado? Como é que a gente relaciona Jesus e o pecado, gente? Rapaz, você foi longe, hein? Propiciação, palavra teológica, que significa tornar Deus propício. Deus estava irado, o meu pecado despertou ira em Deus, porque Ele é santo. E veja, deixar um Deus onipotente irado não é uma coisa sábia. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente deixa um Deus onipotente irado, porque Ele é santo e a gente não é. Então, Cristo é o sacrifício que torna Deus propício. Amaina a ira de Deus. Cristo é o sacrifício que acalma, apaga a ira de Deus. Deus é derramada completamente sobre Ele, sobre o Filho. Então, Deus agora pode olhar para mim e me aceitar na sua presença, porque Ele não está mais irado comigo, porque Ele derramou a ira dele no seu Filho. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e porque Ele foi pisado, nós fomos sarados. Isso é a propiciação. Esse é o único relacionamento entre Jesus e o pecado. Ele é o sacrifício que propicia Deus novamente para nós? Ou existe mais coisa? Justificação, que normalmente tem a ver com esse crédito que a gente recebe na presença de Deus. Deus não olha mais, embora eu ainda seja, Deus agora olha para mim e Ele vê todo o crédito de Jesus em mim. Então Deus olha para mim e Ele vê alguém justo. Mas tem mais uma coisa. Cristo não só pagou pelos meus pecados, mas agora Cristo também se une a mim de tal maneira que Ele começa a me dar virtude para que eu consiga vencer os meus pecados. Então é assim, sozinho eu não consigo vencer meus pecados. Eu não consigo resistir ao pecado. O pecado é legal demais para o meu coração pecaminoso. Porque você sabe que o pecado não é ruim, né? O pecado é bom, é gostoso, por isso que a gente faz. Certo? Por isso que a gente faz, porque é gostoso. É igual droga, é gostoso, mas te mata. Te dá uma sensação interessante, mas te transforma num zumbi. Te deforma completamente. Mas tem um aspecto que é gostoso. O pecado é assim. Cristo faz o seguinte:
se a gente for usar a analogia da droga, Cristo, além de me perdoar e de agora me vestir com uma roupa que eu não sou mais o indigente que estava lá perdido na rua, eu agora me visto com a roupa de Cristo, eu tenho a justiça de Cristo, Cristo também se une a mim de tal maneira que Ele começa a tirar de mim o desejo do pecado. Por causa de Cristo em mim, eu nele, Ele em mim, porque eu estou na videira, começa a sair virtude dele e é implantada em mim. Existe uma transfusão de sangue. Ele pega o meu sangue ruim e ele coloca o sangue bom dele dentro de mim. De tal maneira que eu começo a ter menos desejo pelo mal. Essa transfusão, ela está acontecendo, ela vai acontecer até a nossa morte. Ok? De tal maneira que essa virtude de Cristo, ela vai se tornando cada vez mais posse minha, cada vez mais posse minha, cada vez mais posse minha. Mas enquanto eu estiver ainda nesse estado de coisas, nesse presente mundo, essa obra não vai se completar. Então Cristo, Ele não só me perdoa, Ele não só me justifica, mas Ele também me transforma de fato. Gente, tudo isso é coisa espiritual, viu? Tudo isso é coisa espiritual. Lembra, o cristianismo é uma religião sobrenatural. Nós cremos num Deus que faz milagres dentro do nosso coração. Ele transfere virtude espiritual para dentro da gente. Ele faz download para dentro da gente de coisa boa. Ok? O cristianismo é isso. Então, quando você pega um texto do Antigo Testamento que fala sobre qualquer pecado, Cristo é aquele que nos perdoa daquele pecado e é aquele que nos vai dar virtude para a gente conseguir não cometer aquele mesmo pecado. Existem dezenas de outras formas da gente encontrar Cristo no Antigo Testamento. Eu quero pegar só mais algumas aqui. Se o texto fala sobre água, é possível vincular Cristo à água? O batismo, que mais? Ele disse, eu sou a água da vida. Ou, se alguém tem sede, bem, isso é Isaías 55, mas no final das contas é Cristo do mesmo jeito. Ele se revela para a mulher samaritana, lá em João 4, dizendo, olha, essa água aí você vai ter que voltar aqui para beber, mas se você beber da água que eu tenho para dar, aí você nunca mais vai precisar beber. Hoje você está tentando matar a sua sede por meio de relacionamentos com homens. Mas se você provar da água que eu tenho para te dar, eu vou matar a tua sede. Você não vai mais precisar ficar se relacionando com um monte de homem para você se sentir valorizada. Porque a sua identidade vai estar em mim. E aí você vai se encontrar finalmente. Então, qualquer texto que fala sobre água, em algum jeito ou outro, é possível você conectá-lo a Cristo. Banquete, Cristo promete um banquete para a gente nos céus, e a Santa Ceia é uma provinha desse grande banquete que a gente vai usufruir no céu. Foi por isso que ele fez aquele monte de vinho lá, naquele casamento. Pastor e ovelha aparece o tempo todo no Antigo Testamento, está falando de Cristo. Caminho, qualquer texto que fala sobre caminho, por exemplo, Salmo 1, não é? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O caminho é Cristo. Até Melquisedeque é Cristo. Pedra, tem alguma coisa de pedra com Cristo? Paulo chega lá em 1 Coríntios e diz assim, sabe aquela pedra lá do Êxodo? Pois era Jesus. Primeira coisa que ele diz é que a pedra seguia. Já prestou atenção nisso? Isso é Hebreus que diz para a gente. A pedra que os seguia. Paulo também diz, Hebreus também fala. Aquela pedra seguia eles. Assim, nossa, a pedra os seguia? Está escrito no Novo Testamento. E aí Paulo chega e diz, e a pedra era Cristo. Assim, nossa, mas isso aparece em algum outro lugar? De repente, talvez você se lembre do sonho de Nabucodonosor, que sonhou com uma estátua, e de repente apareceu uma pedra cortada sem a ajuda de mãos humanas, e ela desceu de uma montanha, destruiu aquela estátua, se tornou uma grande montanha e dominou o mundo inteiro. E a pedra era Cristo.
Talvez até a pedra que matou Golias era Cristo. Mas aí já parece muita alegoria, vamos tomar cuidado. Próximo, a incredulidade é curada por meio dos sacramentos. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então, assim, desde quando isso daí é sacramento? O texto falou que é Santa Ceia? Falou ou não falou? Não, no texto não está escrito, e Jesus celebrou a Santa Ceia. Porque os autores do Novo Testamento, eles são chiques. Entendeu? Eles têm estilo. Então tem certas coisas que eles não vão falar assim, de mão beijada para você. Ele vai fazer isso. Lucas 22, 19. A instituição da Santa Ceia. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. 3 ações. Pegou, deu graças, partiu. Você vai encontrar essas mesmas 3 ações lá em 1 Coríntios. Pega, agradece, quebra. Pega, agradece, quebra. Aí qual é o jeito que Lucas fala que Jesus fez? Em 24:30. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão, abençoou e partiu. Ou seja, por escrever do mesmo jeito, porque ele podia ter escrito de qualquer jeito que ele quisesse. Mas Lucas fez questão de usar os mesmos verbos, as mesmas 3 atitudes. Ele está te chamando para fazer a ligação entre essa refeição e a Santa Ceia. A incredulidade é curada por meio dos sacramentos. Gente, quando a mesa é posta e a gente participa da Santa Ceia, coisas sobrenaturais estão acontecendo. Aquele, gente, não é um momento, não é um teatrinho, não é... Oi? São graças invisíveis, é um sinal visível de uma graça invisível, é isso aí, você não está vendo, mas tem um monte de coisa sobrenatural acontecendo na hora da ceia, um monte. Então, quando você participar da Santa Ceia, lembre-se, naquele momento, de alguma forma, você chegou, você chegou com um tanto de Cristo, você vai sair com um tanto a mais de Cristo, por causa da Santa Ceia. Porque você se alimentou de Cristo naquele momento. Então, Cristo estará mais presente em você por causa da Santa Ceia. É isso que está acontecendo. Aquela história da videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, e da videira sai seiva para vocês, a Santa Ceia é um desses momentos grandes de seiva de Cristo vir para dentro de nós. Os sacramentos são um desses momentos para quebrar e destruir toda incredulidade. O que a gente viu aqui então? Consequências da incredulidade. A incredulidade nos faz ir para o lugar errado, nos faz ter a atitude errada, nos cega, nos causa tristeza e rispidez, nos faz esquecer das palavras de Jesus e das promessas de Deus, nos faz ignorar o que Deus está fazendo bem na nossa frente. E aí então nós vimos, qual é então a cura para a incredulidade? A incredulidade é curada por meio de um encontro com Jesus ressurreto. A incredulidade é curada ao aceitar o soberano de Deus e o jeito de Deus agir. Ela é curada por meio da exposição das Escrituras interpretadas de forma cristocêntrica. A incredulidade é curada por meio de um desejo intenso de ficar na presença de Jesus. Essa eu pulei, né? Eu pulei essa daí. Ô, gente. Está lá em Lucas 24, 29 a 30. Mas eles convenceram Jesus a ficar. A palavra grega é forte. Eles constrangeram, eles compeliram, eles quase agarraram Jesus, não deixaram ir. Foi quase o que Jacó fez com o anjo. Eles não vão deixar Jesus sair. Fica conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. A incredulidade é curada por meio de um desejo intenso de você ficar na presença de Jesus. Mas não é qualquer coisinha não. Não é aquela oraçãozinha irresponsável
do começo do dia ou aquela leitura da Bíblia só para cumprir tabela. Não é isso. É intensidade. É você realmente querer estar com Jesus. Será que eles foram curados da incredulidade deles? A gente tem 3 provas de que eles foram curados da incredulidade deles. Primeira, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Primeira evidência, primeira prova de que eles foram curados da incredulidade, olhos abertos. Lembra que a incredulidade cega? Quando a incredulidade vai embora, portanto, você vê. Foi por isso que esse foi o milagre que Jesus mais fez, abrir os olhos de cegos, para deixar claro o que ele faz. Ele cura a nossa cegueira. Segunda prova da incredulidade. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Meus irmãos, segunda prova aí da cura da incredulidade é o coração ardendo pelas coisas de Deus. Não basta você conhecer muita teologia. Não basta você ter decorado o catecismo. Isso é uma maravilha se você fizer, tá bom? Não estou incentivando, não estou desincentivando vocês para estudar teologia ou para estudar o catecismo, decorar o catecismo. Não, é uma maravilha se você fizer. Mas não é o suficiente. Tem gente que vai para o inferno sabendo catecismo. E o triste é que a pessoa está se auto-enganando, achando que é crente. A prova de que a autoridade foi quebrantada é o teu coração ardendo pelas coisas de Deus. Você precisa ter o seu coração aceso ou acendido pelas coisas de Deus. Se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você não vai ser um crente está sempre de cara amarrada, crente amargo, crente sem esperança, crente reclamão, crente que murmura. Não vai. Você encontrou com o Cristo ressurreto. Ele trabalhou na tua obra, ele trabalhou no teu coração, ele se conectou com você, ele transferiu virtude para dentro de você. Como é que seu coração não vai arder pelas coisas de Deus? Como é que você não vai ser uma pessoa mais alegre? Como é que você não vai ser uma pessoa mais empolgada? Então a gente precisa, irmãos. E veja, eu não estou dizendo que o tempo todo a gente vai ser assim. Infelizmente não vai. Porque a nossa tendência é o endurecimento do coração. A nossa tendência é o afastamento de Jesus. Mas a gente tem que perceber que a gente está empedernido, que o nosso coração está ficando frígido, que a gente está ficando distante, que a gente está incrédulo, a gente está operando no modo da incredulidade. Todo crente é bipolar. Só que os nossos polos são o polo da incredulidade e o polo da fé. Então você precisa entender que a tua tendência é ir para a incredulidade. Você precisa voltar a batalhar, voltar a intensamente buscar o Senhor para que teu coração volte a arder pelas coisas de Deus. Última prova da cura da incredulidade, na mesma hora. Que hora que era essa? Que hora que era essa? Tarde, não é? Porque esse foi o argumento que eles usaram para Jesus. Fica, já está tarde. O dia já está acabando, está ficando de noite. E andar naquelas estradas de noite era roubada. Era complicado. Podia acontecer contigo a mesma coisa que aconteceu com aquele judeu que foi roubado e que foi ajudado pelos samaritanos. Que era perigoso. Mas, irmãos, depois que você encontrou com Cristo, quando você está com o coração ardendo, isso daí não importa mais. Naquela mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ou seja, eles não estavam indo para o lugar errado antes? Agora, então, a coisa solucionou. Eles voltaram para o lugar certo. Antes, eles não estavam com uma atitude errada, agora acabou aquela atitude errada. Aquela ignorância, aquele jeito bruto de tratar, aquela cegueira.
tudo isso é coisa do passado. Eles voltam e eles dão testemunho. Testemunho. Porque se você tem o coração ardendo pelas coisas de Deus, como é que você não fala para os outros? Como é que você não vai dar testemunho? Como é que você não vai contar para os outros? Como é que você não vai aproveitar as oportunidades? Hoje eu peguei 2 Uberes. Eu nem sei se é assim que fala, Uber no plural, Uberes, não sei. Ok, mas eu peguei 2 vezes o serviço do Uber. Na primeira, o motorista me contou, ele falou assim, o senhor é pastor? Que ele me pegou no seminário, eu falei que eu era pastor, tudo mais, o senhor é pastor? Que interessante. Eu fui a semana passada na igreja com a minha ex-esposa. Como assim? Você foi na semana passada na igreja com a sua ex-esposa? É porque na semana passada ela ainda era minha esposa. Mas eu não aguento mais porque ela bebe muito. Ela está bebendo demais e da última vez a gente saiu, ela bebeu demais, me mordeu, deu escândalo e aí eu não aguentei mais, eu acabei com tudo isso. O que você faz? O que você faz? Você conversa com as pessoas? Você cava a oportunidade para poder falar de Jesus? Aí hoje foi uma viagem de 1h30, né? Dali do aeroporto até aqui. E o Johnny me trouxe. E o pai do Johnny, depois de um casamento de 35 anos, deixou a mãe do Johnny. 35 anos. Deixou a mãe do Johnny, que é uma crente fiel. O pai não é crente. E o Johnny ia na igreja, mas está meio afastado da Getsemane. E aí? O que você faz? Seu coração arde por Cristo. Você sabe que Cristo é a solução para o Johnny e para o outro cara lá de São Paulo? Você sabe que Cristo é a solução para o colega lá de trabalho? Cristo é a solução para teu parente que ainda não conhece Cristo? A terceira evidência de que a incredulidade foi quebrantada: testemunho. Irmãos, é muito difícil dizer que um crente que não testemunha é crente. Muito difícil. Tanto em João quanto em Atos, a grande evidência da conversão de uma pessoa é que essa pessoa sai falando de Jesus por aí. Veja, Deus não te dá a obrigação de converter ninguém. Tá bom? Você não tem a obrigação de converter ninguém. Você não tem competência para isso. Mas Deus te dá a obrigação de pregar o Evangelho. Eu era seminarista. E aí, um dia andando de trem, eu falei assim, é impossível, eu sou um seminarista, como é que eu nunca falo de Jesus para ninguém? É ridículo isso. Eu tenho que falar. Hoje eu vou falar. Tomei a decisão. Hoje eu vou falar. Sentei do lado de uma pessoa. Assim, vai lá, você consegue, vai lá. Você já ouviu falar de predestinação? Eu perguntei isso. Terrível, não é? Foi ridículo. Foi uma péssima performance. Mas se Deus quiser usar isso para converter a pessoa, Deus vai usar. Uma outra vez era um judeu no metrô. Assim, um judeu, como é que... A Bíblia o tempo todo tem lá a pregação para judeu, como é que eu não vou pregar? Cara assim, com aquela tradicinha, vestido de preto, cartola em cima da cabeça, etc. E tal, judeu tradicional. Se ele não descer na próxima estação, eu vou pregar para ele. Ele não desceu e eu não fui. Eu falei, se ele não descer na próxima, eu prego para ele. Ele não desceu e eu fui. Gente, ele me evangelizou muito mais do que eu a ele. Evangelizou para o judaísmo. Ele era um judeu muito sólido. Ele conhecia o judaísmo. Ele me deu um banho. Ele acabou comigo. Mas eu consegui falar um versículo para ele. E se Deus quiser usar aquele versículo para transformar aquele judeu, Deus vai usar. Deus não precisa da minha performance. Deus quer, Ele não precisa de nada. Deus quer e exige a minha fidelidade. Ele não precisa. Eu conheço bastante a Bíblia, mas eu sou um péssimo evangelista. E Deus não precisa que eu seja bom. Mas Ele quer que eu dê testemunho. Ele quer que eu dê testemunho. E se o coração estiver ardendo por Jesus, é isso que vai acontecer.
É isso que a gente vai fazer. O que a gente viu? A gente viu as consequências da incredulidade, os remédios para a incredulidade, as provas da cura da incredulidade. O que a gente fez nesse texto? A gente prestou atenção no contexto próximo, a gente prestou atenção nas ênfases do próprio livro. Lembra que a gente viu as várias vezes que Jesus cura o cego e que normalmente Jesus cura um cego e não deixa alguém cego, não é? Quando Jesus celebra a Santa Ceia, os olhos dele se abriram. Então Jesus foi quem abriu os olhos dele e não, ao que tudo indica, quem os fechou. Presta atenção nos elementos da narrativa: personagem, cenário, tempo. Personagem, a gente descobriu que eram 2 discípulos. Cenário, eles estavam indo para o lugar errado, estavam em Jerusalém e estavam indo para Emaús. Tempo, mesmo de noite eles foram lá dar testemunho, não estavam mais se importando que era de noite, mesmo de noite eles foram. O enredo é esse, não é? Vai construindo, tem um momento de tensão, então a grande solução com a revelação de Jesus Cristo, essa tensão é resolvida. Procure a relação com o Antigo Testamento. No nosso texto isso é mostrado de maneira clara. Encontre Cristo e aponte tanto o pecado quanto a graça. Nunca aponte só o pecado. E também nunca aponte a graça. Você tem que apontar o pecado e a graça. O problema e a solução. Se você apresentar só a solução, você vai apresentar uma graça barata. Se você apresentar só o problema, você vai apresentar desespero. Então você vai para as Escrituras procurando essas 2 coisas, tá bom? A lei ou o pecado e também a graça, a solução. Fechando então. Antes, aqui eu vou pular um pouco. Está aqui já. Antes estava tudo errado, não é? Lugar errado, sentimento errado, esperança errada, atitude errada. Tudo isso mostrando uma falta de fé na identidade de Jesus, nas palavras de Jesus, na presença de Jesus, no testemunho que outros estavam dando. E então veio a solução por meio desse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu e você lidamos com incredulidade. De vez em quando o diabo tenta colocar incredulidade no teu coração. Seja com relação à própria palavra, seja se você vai estudar um pouquinho mais, e aí professores na escola ou na universidade começam a atacar as coisas de Deus, e às vezes você se abala. Seja colega de trabalho, seja o apelo do pecado, não é? O pecado está parecendo bem legal, bem apetitoso. Então a tua fé começa a fraquejar porque você está desejando o pecado. A gente lida com incredulidade, mas Jesus traz remédio. Jesus apresenta aí a cura para a nossa incredulidade. Nós vamos orar, e aí então eu vou deixar para umas poucas perguntas, se é que a gente tem tempo para isso. Pai, obrigado porque o Senhor cura a nossa cegueira, o Senhor cura a nossa incredulidade. O Senhor ministra o teu remédio santo ao nosso coração. Pai, obrigado porque a tua palavra é tão linda, tão maravilhosa. Ela tem tanto conteúdo para nós. Ajuda-nos a amar a tua palavra e a lidarmos bem com ela, a interpretarmos a tua palavra de maneira cuidadosa. Assim, Pai, ajuda-nos, dirige-nos, abençoa-nos. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares e usa-nos para abençoar outras vidas, que nosso coração arda por Cristo, que os nossos olhos sejam abertos e que nós testemunhemos daquilo que transformou a nossa vida e pode transformar outras vidas também. Em nome de Jesus. Amém.